episódio do Logato Cast. É um imenso prazer estar com vocês aqui novamente. E hoje nós temos mais um convidado super especial. Gente, eu tô amando receber esses convidados aqui. E em especial um convidado que tem trabalhado comigo na frente da agência Logato Marketing, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele. E eu fiz questão de trazer a história dele aqui, super inspiradora. É uma pessoa que trabalha tanto com estratégia digital e também é músico, é um artista. E vocês vão conhecer agora o Iori. Iori Cortez. Prazer, seja Luana. Bem-vindo. Obrigado. Que maravilha receber você aqui. E eu quero conhecer um pouquinho mais, né? Quero que o a gente tem que conhecer, né? conheça não tem como. um pouquinho mais sobre o Iori. Conta pra mim quem é o Iori. Muitos já me conhecem, né? Porque eu sempre vou nos seus... no Café com Networking, por exemplo, né? Já palestrei também. E tô sempre andando por aí com o Eduardo, né? Trabalhando como estrategista digital. Então, mais ou menos o pessoal começou a me conhecer assim, como estrategista digital. Mas muita gente não conhece ainda essa minha parte artística, né? Que é essa parte do piano, essa parte mais introspectiva. E desde quando eu tinha 10 anos de idade, eu me interessei pela música. Eu lembrei de uma caixinha de som que tocava quando eu era ainda um bebê, né? Que tocava a Furelise de Beethoven, que hoje em dia é uma música que ela é muito criticada pelos músicos, né? Porque ela é fácil relativamente para tocar, música de iniciante, mas que para mim naquela época foi muito marcante. Então quando eu começo a escutar a Furelise de Beethoven, eu falo assim, eu tenho que aprender isso. Aí eu busco saber, porque na época eu não tinha nenhum contato com música clássica, nem nada do tipo. E achei Furelise de Beethoven, comecei a me interessar. Daqui a pouco eu queria aprender piano. E não demorou muito para eu já começar a ter as minhas primeiras aulas ali com os 10 anos. Tive aulas primeiramente numa igreja, depois eu fui melhorando, né? E hoje eu faço aula com um pianista do Paraná, que é o meu professor, que é o Túlio. E é uma jornada, né, que ela é interminável. Assim como qualquer pessoa que quer aprender, quer se edificar no seu trabalho, a gente não pode parar nunca, né? Então a gente nunca para de estudar, nunca para de conhecer, e é uma coisa que a gente leva para a vida inteira, né? É um conhecimento, é uma experiência que serve não só para a área artística, mas para todas as áreas também. Que maravilha! Nossa, então tem 10 anos que você toca piano, né? 10 anos. Desde iniciante até hoje, são 10 anos que você toca piano. 10 Por anos. isso que você tá tão bom, né? Porque repetidamente, né? Com aquilo que a gente faz repetidamente, a gente vai fazendo com excelência. Exatamente. Muito bom. E me fala uma coisa, como surgiu essa parte do estrategista digital? Porque se você tá 10 anos tocando piano, isso surgiu quando? Faz quanto tempo? Faz quando... Porque eu tô perguntando isso porque no Café com Networking você sempre palestra sobre, sempre faz seu talk lá sobre posicionamento e marca. Sim. E aí é importante pra gente saber como que você se posiciona, né, sendo músico e estrategista digital e colocando isso dentro de uma marca. Conta pra mim. É porque assim, quando a gente tá começando a tocar, a gente começa por hobby. A gente ainda não entende muito bem como se posiciona uma marca. Então, eu acredito que no Brasil, principalmente, pela quantidade de artistas formados, né, a gente pode dizer que 99% dos artistas formados, 1% tem alguma audiência e 0,01% é realmente reconhecido como artista no Brasil. Então, uma coisa que eu entendi, né, que uniu junto com o meu trabalho de estrategista foi isso, que para o artista ele realmente construir uma carreira, ele tem algo além da formação, ele precisa do posicionamento. É algo que, ainda mais hoje em dia, né, na era da internet, é algo indispensável. O artista que ele não se posiciona, ele não tem visibilidade. E isso não serve só para o artista, mas para qualquer marca, para qualquer empresa, né? E isso eu comecei trabalhando quando eu conheci o Eduardo. O Eduardo, ele trabalha comigo desde 2023, quando eu conheci ele numa escola de música. E a gente se conheceu, viramos amigos, trabalhamos juntos. E ali a gente começou a caminhar. Naquela época eu comecei a editar os primeiros vídeos, o Eduardo ele começou a ter o contato com o público, a gente foi crescendo, até chegar onde a gente está aqui hoje, né? Então é uma jornada de amizade, uma jornada de empresarial corporativa. E até hoje nós somos grandes amigos, assim, inseparáveis. Ele é uma pessoa muito importante para mim. Não tem nada que, assim, separe a nossa amizade. Não tem como. Muito bom. E deu match, né? Quando a gente vê que dá match.
Exemplo meu e da Dani, por exemplo, né? Eu gosto sempre de citar ela aqui porque ela foi a primeira entrevistada Sim. do Logato Cast. Então, a Daniela Andrade também, eu sempre falo, encontre a sua outra parte da panela, né? E aí a Daniela é a tampa lá da minha panela, lá Com no meu lado certeza. profissional, né? E isso é muito importante. Lá no café tem uma dupla também, que é a Dani com a Jana, que são as que fazem a parte do buffet. E elas também são uma dupla, assim. Então, o empreendedor, ele é muito solitário, né, Yuri? É verdade. E aí, quando a gente encontra alguém que nos complementa, dá um alívio e dá uma força. Porque quando um tá caindo, o outro puxa. E assim a gente vai se complementando, não é isso? Exatamente. Eu, por exemplo, já oscilei muitas vezes, o Eduardo já oscilou muitas vezes, mas a gente sempre foi ali puxando um ao outro pra gente nunca desistir. E assim, foi uma coisa que é amizade mesmo, sabe? Amizade verdadeira. É algo que eu falo pra ele muito. Eu não achei, durante 20 anos, um amigo que fosse como ele. Muito bom. Porque é algo realmente assim de verdade, que a gente leva pra vida inteira, é indispensável pra mim. Muito bom. A amizade é coisa divina, né? Não é coisa daqui. A amizade verdadeira. É o sobrenatural, com certeza, né? agindo ali. Realmente é divino, né? É um presente de Deus, né? A amizade verdadeira, como você falou, é um presente de Deus. Mas me conta, como que se mistura essa sensibilidade de um artista com a mente enlouquecedora do empreendedor cheio de ideias? Conta pra mim. Com certeza, né? Porque o próprio artista ele tem muitas ideias, né? E ser empreendedor, o que eu vejo como desafio, né? Entre ser um empreendedor e ser um artista. Porque muitas das vezes o empreendedor, quando ele foca 100% no negócio dele, o que mais dá visibilidade para ele é o produto que ele vende. Né? Então, o empreendedor ele é conhecido pelo produto que ele vende. A menina ali que vende os melhores bolos. O rapaz ali vende os melhores carros. Então, tem sempre essa questão do produto. Já o artista, ele tem muita ligação porque ele é o produto. O artista, quando ele se posiciona de verdade, ele deixa de ser só um garoto, uma garota que está ali só tocando por hobby, e ele passa a ser uma marca. Então, é muito mais além, porque você une as duas coisas. Então, o artista é o próprio produto ali. Porque ele tem que pensar no público, ele precisa pensar em como as pessoas vão se assimilar a ele, como vão se identificar com ele. Então, há um papel muito grande ali no artista quando ele decide pensar como uma marca. E consolidar as duas coisas, hoje em dia, ainda mais como eu tinha te falado na era da internet, hoje é uma coisa que é fundamental. Né? Então, não tem como, tem que unir as duas coisas. Entendi. E quando você senta para tocar o piano, o que te move? É a música que te move? É a técnica que você não quer errar? Como é que funciona isso na sua cabeça quando você senta para tocar o piano? É a estratégia que você tem na hora de tocar aquela música de Beethoven, por exemplo? Conta para mim o que te move. Porque no caso de nós pianistas que somos intérpretes, a questão é muito rígida. A disciplina ela é muito alta. Então, quando nós vamos tocar, a gente não pode só pensar no lado emocional. Não podemos esquecer da técnica, é preciso ter os dois ali também. Porque, diferente do pianista que ele, por exemplo, um pianista de jazz, que ele precisa improvisar, é técnica e a emoção ali, mas ele está de forma livre, ele consegue tocar livremente pelo piano. Já o intérprete, ainda mais de música clássica, como Johann Sebastian Bach, como você citou, Beethoven, Chopin, Liszt, nós precisamos estar ali no fio da agulha, tanto para trazer a ideia do compositor que já morreu, está aqui em vida, né? Para a gente trazer essa ideia à tona, tanto agradar o público também. Então a gente faz um esforço, uma coisa quase que sobre-humana, né? Quase com superpoder, a gente traz isso para os dias atuais. E é por isso que a música clássica ela é algo tão, mas tão especial. E não é muito falada, não é muito popularizada hoje em dia, pelo menos no Brasil, né? Na parte cultural, que a gente tem outras coisas em altas e não a música clássica. Mas eu, como pianista, né? Qual é a minha ideia? Eu penso que eu posso mudar um pouco dessa parte, de trazer mais as pessoas para o lado da música clássica, de mostrar para elas que não é algo só elitista, que não é algo só que pensa ali nessa parte técnica, que pode ser algo diferente. E cabe ao artista, né, trazer, transformar esse papel em algo no cotidiano das pessoas. Muito bom. Então, eu tô pensando aqui que esse equilíbrio que você tem que ter na hora de você sentar para tocar o piano, dessa técnica com a emoção, te ajuda até na vida empreendedora, não? Com certeza.
Porque a vida empreendedora é esse turbilhão, né, de ideias e compromissos e aquilo que a gente tem que colocar em prática, projetos. Sim. E aí, quando você senta, você tem que equilibrar todos esses pilares. E aí, você, como empreendedor, eu acho que quando você empreende, você deve pensar: eu tenho que montar esse equilíbrio. E o mesmo equilíbrio que eu trago pro piano, na hora que eu sento para tocar, eu tenho que ter esse equilíbrio para poder nem tanto, nem tão pouco. É assim? Exatamente. O maior desafio, na realidade, tanto para o empreendedor, tanto quanto o artista, é a questão da disciplina. Porque quantas vezes você já não foi fazer algo que você sabia que precisava fazer e você não pegou no celular para ver um TikTok, não pegou para ver um YouTube, entendeu? Principalmente a sua geração, né? Exatamente. Que, né, pô, a criança hoje em dia já nasce 3 anos de idade com o celular na mão. É verdade. Então, o que eu costumo dizer? A sociedade hoje em dia, ela está um pouco doente. Por conta do excesso de dopamina exagerada que o nosso governo, a nossa cultura, ela fornece hoje em dia. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão muito mais com contato com dopamina rápida, com TikTok, com a questão das músicas. Então, as pessoas hoje em dia não buscam mais a real cultura, entendeu? Não buscam mais o conhecimento. Então, por exemplo, muitas pessoas deixam, né, de ler livros, deixam de estudar para estar na frente das telas, entendeu? Verdade. Então, o que eu penso hoje em dia, né? Muitas pessoas deixam de ler um Machado de Assis, uma literatura brasileira. Hoje em dia, o muito que se populariza é livro de autoajuda, né? Verdade. O pessoal lê muito livro de autoajuda e esquece da riqueza brasileira que a gente tem na nossa cultura. Não só nessa parte dos livros, né, da literatura, mas também da música. Villa-Lobos, que é um artista que é fundamental para todo o Brasil, que muitas poucas pessoas conhecem, e ele é um pilar da música brasileira. Então as pessoas deveriam mais estudar sobre ele, deveriam mais buscar sobre a sua história, quem foi ele e a importância da cultura nos dias de hoje. Nossa, tô super orgulhosa de você, né? Você sabe que você tem quase a idade do meu filho, Sério? né? Então eu fico assim, um orgulho. Enfim, conta pra mim, toda essa sua disciplina que você tem com o piano, isso é uma disciplina porque você faz disso um trabalho ou é um hobby? Porque tem nem tanto nem tão pouco, né? Sim. Tem a parte, começou pelo hobby e virou trabalho, ou não, é os dois. Me conta pra mim. Na verdade, é uma jornada, vai além de hobby, não chega a ser um trabalho, mas é uma jornada com um objetivo muito grande. Eu, pelo menos, né, o meu pensamento no piano é o seguinte: eu quero ser o melhor para mim, para que depois eu possa me tornar o melhor para os outros. Desde que eu comecei a minha jornada, né, quando eu era pequeno, quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei com uma ideia. Eu disse assim para mim mesmo: eu quero ser o melhor do mundo. Eu quero ser o melhor do mundo, eu quero conquistar os palcos. Eu quero tocar em apresentações gigantescas. Eu quero participar de competições, de concursos. Eu quero doar a minha vida para o piano. Então, hoje em dia, a minha vida é o piano. É uma parte que não se separa de mim. Porque é essencial, é o meu sentido de existir. O sentido que eu dei para a nossa vida. E a gente entende, né, durante muito tempo, que a vida ela não tem um sentido. E realmente a gente que dá o sentido da nossa vida. A gente escolhe os passos que a gente vai tomar. A gente escolhe os objetivos que a gente quer alcançar. E o meu objetivo é esse. É estudar, ser o melhor ao ponto de eu poder dizer: eu hoje sou o melhor do mundo. Muito bom, e vai chegar lá. Vou chegar lá. Eu estarei muito feliz podendo te aplaudir nesse dia. Ah, com certeza. Você tem cadeira VIP. Ai, adorei. Tá vendo? Cadeira VIP maravilhoso. E me diz uma coisa, nessa tua jornada, que eu tenho certeza que você vai chegar, né? Você tem muito 20 potencial e só tem 20 anos, né? Você tem uma vida inteira pela frente. Você também trabalha como estrategista digital, Isso. né? Trabalhando no posicionamento de marcas, negócios e pessoas. E como que você separa a sua rotina de estrategista digital e pianista? Então, pura disciplina. Acordar cedo, dormir na hora exata, porque se eu deixo de fazer alguma dessas coisas numa hora específica, dá tudo errado. Por exemplo, eu normalmente deixo para trabalhar as coisas como estrategista na parte da manhã. Porque um pianista, né, que tem um objetivo esse como o meu, precisa estudar cerca de 6 a 7 horas por dia. Entendeu? Pra cima. Porque realmente é dar a vida pro piano.
entendeu? Então, tem que saber muito bem separar. E nessa parte de estrategista digital, eu achei brecha para trabalhar nisso e consolidar com o piano, porque eu trabalho também como home office, né? Eu trabalho ali no computador, editando os vídeos, fazendo reuniões. Então, é uma parte que eu consigo consolidar na minha vida as duas coisas muito bem. E flui de uma forma muito ótima. É claro que às vezes existem os deslizes, que a gente às vezes pisa na bola e faz tudo errado, mas se a gente desistir, a gente não faz nada, né? Não realiza nada. Exatamente. É importante a gente ver que errou e continuar, Claro, claro, com certeza. né? Nem o medo e nem o erro pode nos paralisar, né? A Não. gente tem que olhar para aquele objetivo e continuar, porque errar é natural, né? Exatamente. Quem nunca? Um exemplo que eu posso te dar foi uma vez que eu fiz um recital em dezembro de 2023. Foi um dia, acho que foi dia 9 de dezembro. Eu toquei a balada número 1 de Chopin, num recital que tinha de uma escola local que eu participava. E para mim foi um desastre. Por que foi um desastre? Porque eu peguei a peça, não tinha nem 6 meses que eu tinha pegado essa peça para tocar, uma peça longa de 8 minutos. E você imagina, pegar uma peça de 8 minutos, que é tudo partitura, né? Tocar na frente do público sem errar. Uma tarefa quase que impossível. Quase impossível. Mas eu quis arriscar, porque eu sou muito assim, né, da minha personalidade. Eu gosto de arriscar. Se for para quebrar cara, eu quebro a cara. Eu gosto de experienciar, de vivenciar. Então eu tive essa experiência que depois que eu toquei, que eu falei assim, nossa, isso aqui foi um desastre. Até cheguei pro produtor e falei assim, não divulga isso. Esconde isso de todo mundo, não quero que mostre para ninguém. Deixa isso baixo, não quero que mostre. Por quê? Porque foi uma falha, né? Ninguém quer ser conhecido por falhas, né? Mas errar é uma coisa super humana. E até pianistas famosíssimos chegaram já a errar durante concertos, dar branco, e isso é o pesadelo de todo mundo, né? E quem não conhece passa despercebido. Passa Nem despercebido. percebe que você errou. Passa despercebido. Agora, a pessoa que quer tocar numa competição, por exemplo, a competição de Chopin que aconteceu esse ano lá em Varsóvia, é uma tarefa que não errar é o mínimo. Não errar é o mínimo. Você precisa fazer muito mais do que só não errar. Você tem que impressionar vários jurados e convencê-los de que você é o melhor ali. Então, olha o quanto de responsabilidade que você tem. Por isso que é uma tarefa que você precisa doar a própria vida para isso. Entendeu? Não é uma tarefa fácil, mas é um caminho que eu escolhi para mim. Porque eu adoro desafio. E nada na vida é fácil. Você pensar o que é fácil na vida. A gente tem que escolher o nosso difícil, você não concorda? Claro, claro. Então escolhe seu difícil e vai. O meu difícil é isso. Então eu sigo em frente, vou errar, vou tropeçar, caiu, levantou, ergueu a cabeça e foi. E conta pra mim, como que você enxerga o futuro da música clássica dentro desse cenário digital que a gente vive hoje? Então, muitos alunos de universidade, muitos pianistas mirim, até pianistas mesmo, fazem muito conteúdo, né, para rede social. E isso tem alavancado a música clássica de uma forma muito grande. Então a música ela começou a ser mais conhecida, ainda mais no Brasil e por aí afora, por causa das redes sociais. Que ela tem esse papel, né, de deixar muito conhecidas as coisas. Agora, o problema que eu acho nessa questão é a saturação de algumas músicas. Por exemplo, Chopin. Chopin é um compositor extremamente conhecido, adorado por muitos, é o favorito de muitos, inclusive meu também. Só que quem não tá cansado de você abrir o Instagram ou o TikTok e ver alguém tocando balada número 1, noturno de Chopin, são as mesmas coisas que o pessoal toca. E com o tempo vai saturando, né? Você vai até desgostando um pouco da música, porque você vê que aquilo que você ama tá se tornando o quê? Modinha, né? Que a gente fala hoje em dia. Então, Viralizou. viralizou, acabou. Tem muito disso, né? Algo que a gente gosta muito, viraliza, tem muita gente que até para de gostar, né? Mas isso não tira nada da qualidade das músicas de Chopin, pelo contrário, são maravilhosas. Se tá todo mundo fazendo, é porque é maravilhoso. É porque é bom, não é? Ninguém ia fazer algo que não fosse bom. Exatamente. Mas é claro que existem os compositores que têm menos visibilidade e têm obras grandiosas, subestimadas. Sim. Tem essa questão também. Com certeza. E se você pudesse dar um conselho pro Iori de 4 anos atrás, 5 anos atrás, o que você diria pra ele? Abra mão da sua adolescência. Sabe por quê? Nossa!
porque eu nunca fui o tipo de garoto que é muito extrovertido, que vai muito pra festa, que vive essa vida que o jovem dinâmico gosta de viver, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito culta desde sempre. Então esse caminho que muitos escolhem, né? Claro que eu aproveitei, fui lá, vivi o máximo, tive decepções, tive acertos. Viveu o máximo com 20 anos. Mas dentro desse período, né, é considerado alguma coisa, né? Porque ninguém esquece da É adolescência, né? verdade. É um período que marca a nossa vida. É relacionamento, que dá errado, esse tipo de coisa, as pessoas que a gente vai conhecendo. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria: estude, abre mão. Porque pelo que você quer, pelo que você ama, isso vai valer a pena. Porque eu hoje, por exemplo, super abriria mão de toda essa parte para que quando eu tivesse pelo menos assim 30 anos, já tivesse uma carreira consolidada e eu pudesse viver a vida com 30 anos. Da Imagina, música. com uma carreira já consolidada, com um nome já estabelecido, o que eu não iria viver? Certo? Porque muita gente adulta deixa de viver, né? Na realidade, eles gostam de viver muito a vida ali nesse período de 20 anos para lá e querem começar a viver nos 30, né? De viver o mundo corporativo ali nos 30. E muitas vezes isso atrapalha, porque muitos deles já chegam com família, já chegam com responsabilidades. Então eu escolhi um Com 30 anos eu estava no meu segundo filho. eu escolhi o caminho inverso. Eu vou dar a minha vida agora pelo meu objetivo. Porque quando eu já tiver uns 30, 40 anos, pô, eu quero estar andando de Porsche, quero estar andando de Ferrari, quero estar Isso, viajando muito bom. né, com os meus filhos, né, no futuro. Eu penso, né, dar um legado para eles, né. Eu chego a falar até com meu irmão, às vezes eu brinco, né, o meu filho, com 3 aninhos, ele tem que estar tocando tudo que eu já toco, com 20. Porque se você for ver hoje em dia como é que é o pianista, né, nessa parte ali oriental, as crianças com 3, 5 anos tocam coisas que você nunca vai tocar na sua vida. Entendeu? É a geração deles, né? Eles já chegaram numa geração que, se o interesse dos pais for passado dos pais para os filhos, o filho vai absorver, porque o bebê é uma esponja. Isso. E aí, com 3, 4, 5 anos, É uma máquina. banho e você. Com certeza, né? E como eu quero deixar esse legado, eu quero ter uma família de pianistas. Eu quero que o meu sobrenome seja conhecido. Então, é uma coisa muito tradicional, uma coisa muito... Seus pais tocam piano? Não. Não, isso Não. veio de você. Veio de mim, partiu de mim. Mas eu gostaria que eles tocassem. Porque desde pequeno eu já estaria cumprindo meus objetivos com a cidade. A verdade é essa, né? Que houve sim um atraso por parte do tempo. Mas a diferença de quem toca agora, começa a tocar agora, e quem toca lá atrás é só o tempo de diferença. Porque o tempo ele não define o dom, não define a habilidade. Então, se você começa agora a tocar piano, você pode chegar lá. Não desanima pensando que, porque eu perdi esse tempo. Não, durante muito tempo eu pensei assim, que por causa do tempo eu perdi a oportunidade, mas não. Apesar do tempo, claro que vão ter pessoas melhores no caminho, mas eu posso superá-las. Sem dúvida, com disciplina, constância. Sim, resiliência. o caminho é o mesmo. Agora, uma curiosidade que não quer se calar. O que sua mãe acha disso? A minha mãe hoje em dia ela é polícia civil. Ela teve um caminho muito inverso que o meu, por exemplo. Ela viveu a vida, né? Ela viveu muita vida nessa minha idade. Eu fui o primeiro filho que ela teve. Hoje eu tenho... Você é o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho. Ela tem 5 irmãos, né? 5 irmãos? 5 filhos. Eu tenho 5 irmãos, eu sou o mais velho. E tenho mais 3 por parte de pai. Então é uma família enorme. Grande. Muito grande. E a minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa. Hoje em dia nós somos super amigos, apesar dela não ter sido muito presente ali o tempo todo ali durante a minha vida, que quem criou foi a minha avó, minha bisavó. Bom. Então, hoje em dia, eu e a minha mãe, a gente somos super amigos. Você sabe que eu também fui criada pela minha avó, né? É mesmo? Fui criada pela minha avó também. Não é gostoso? É muito bom, É né? maravilhoso. Vó é mãe com açúcar, né? Aquele mimo assim, né? Levar café na cama. Maravilhoso. Quem não quer replicar isso, né? Poxa. Por isso que eu até brinco às vezes falando assim, cara, quando eu for rico, eu quero ter mordomos na minha casa, né? Porque não posso descer o padrão, né? Que eu nasci vivendo. É isso Eu não, aí. que eu não sou bobo. Mas você acredita que a sua mãe tem orgulho de você? Já que vocês são tão amigos, assim, você acredita, ou você acha que ela gostaria que você seguisse um outro caminho? Não, com certeza eu acredito que ela tem muito orgulho de mim. É. Porque assim, nós que somos pais, né? Eu que tenho um filho que tem quase a sua idade, a gente respeita o caminho, né, do filho, afinal, já tem mais de 18 anos, então a gente respeita esse caminho, a gente precisa respeitar.
e a gente quer que dê certo. Porque Sim. o que é honrar o pai e mãe? A gente, às vezes, acredita que honrar é fazer a vontade deles, mas não. Honrar pai e mãe é dar certo. É isso E aí. você vai honrar seu pai e sua mãe dando certo, naquilo que você escolher. Então, é muito bom saber que sua mãe, né, te apoia. Sua avó ainda é viva? Sim, minha Então, bisavó. sua bisavó, olha que chique, Bisavó, né? bisavó, que coisa boa, né? Até brinco com ela falando que se ela esperar mais um pouquinho, ela ganha um tataraneto. Não é? Se ela espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho ela vê. Muito bom, Iori. Olha, eu tô tão emocionada, tão feliz, porque assim, é tão gostoso ver a maturidade chegando na sua idade, né? Eu, com 20 anos, eu não tinha essa maturidade, né? Veio depois, com o tempo, com os filhos, eu casei com 23 anos. Sim. Então, a maturidade acabou vindo um pouquinho mais tarde. Eu já trabalhava, já tinha minha vida, fazia faculdade, mas a verdadeira maturidade chegou mais tarde. E hoje, eu conversando com você, quase que de igual para igual, tão adulto, tão maduro, parabéns. Obrigado. Eu tô, assim, felicíssima de poder conhecer um pouco mais da sua história, apesar da gente trabalhar junto, a gente foca tanto no profissional, a gente acaba não se conhecendo, né? Apesar de que esse é um dos problemas do lado corporativo, sabia? De focar tanto na parte empresarial que a pessoa que está por trás é um pouco esquecida. Por isso que eu me vi como artista. Porque se eu não ter essa parte de mostrar para o mundo quem eu sou, parece que eu sou enforcado. É verdade. Isso me enforca, isso acaba comigo. Eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, as minhas ideias. Isso é uma coisa essencial do artista. Não, com certeza. O mundo precisa conhecer quem é o Iori Cortez, Com né? certeza. É isso que nós estamos trabalhando aí para isso. Estamos nesse caminho. E você parece ser muito perfeccionista. Até porque precisa, né? Só um pouquinho. Você precisa também, por conta desse teu posicionamento, por conta das técnicas, da disciplina. Mas como é que você lida com essa pressão de ser perfeccionista? Isso te atrapalha? Já te atrapalhou alguma vez? Já. Eu acredito que, na verdade, quando eu comecei a tocar piano ali, acho que por volta dos 16 anos, 16 ou 17, eu tive aula lá na escola de música da UFRJ, né, com um professor que ele hoje é diretor de lá. E ele me dava aulas ali durante um período de 15 em 15 dias, né, nessa época. Ele estava me treinando, né, para eu ir para a faculdade, né? E durante esse tempo, né, ele me apresentou uma disciplina que eu nunca tinha conhecido antes. Então, eu conheci a disciplina de forma tardia. Mas quando eu tive os primeiros contatos com a disciplina, para mim foi tenso. Porque o piano era algo que eu gostava, era mais o hobby. Mas quando eu comecei a entender o que era ser o pianista, que eu comecei a entender. E eu já chorei muito, eu já bati muita cabeça, já quis desistir, mas nada disso me parou, né? Porque, como eu te falei, é uma coisa inseparável de mim. Então, apesar da frustração, da crítica, né? Porque uma crítica é algo que a gente tem que ouvir hoje em dia. Tanto que hoje, quando com o meu professor, né? Eu até falo, eu preciso de críticas construtivas. Porque sem a crítica construtiva, por onde eu vou parar, né? Não tem como crescer, né? Não tem como crescer. As pessoas precisam te dar esse norte, esse feedback. Feedback. Né? Se é positivo, se é negativo. Quais são os pontos de melhoria que você precisa ter, não é isso? Porque eu já tive muito ego inflado nessa questão. Quando eu tinha 16, eu já tocava algumas peças difíceis, mas sem técnica, e eu achava que eu era bom. Até eu chegar nesse mesmo professor e ele falar assim pra mim: o seu Chopin é horrível. Meu Deus. Está horrível. E eu, assim, pasmo, né? Porque eu fui crescendo assim, né, no meio do piano, achando que eu era bom. E quando eu entro em contato com essa parte mais universitária, eu começo a perceber, eu não sou o suficiente. E até hoje eu não me acho suficiente para o que eu almejo, para o que eu tenho que ser. Por isso é uma jornada interminável. Né? A gente tem que estar sempre crescendo. Meio e meio. Meio, não tem fim, não tem fim. Só quando a gente bater as botas, Só né? Só quando a gente não estiver mais aqui. Exatamente. Mas conta pra mim, você faz do piano também o seu trabalho, né? Por ser pianista, você será muito bem reconhecido, renomado. Eu não tenho dúvidas disso. Você vai chegar lá. Mas quando você está longe do piano,
Como que funciona pra você, assim? O que te faz sentir vivo quando você tá longe do piano? Quando eu tô longe do piano, o que que aparece? É o meu lado humano, né? O meu lado humano, assim como o seu, assim como o das pessoas que estão ouvindo também. Que é o quê? É uma pessoa que tem gostos, que não gosta de tais coisas, que quer fazer tais coisas. Então, é o meu lado humano, né? A personalidade, né? Porque o artista, muitas das vezes, tem uma personalidade um pouco complicada, né? Muitos são muito estressados, hoje outros são diferentes. Então, eu sou uma pessoa também muito específica. Por isso que o lado artístico ele é importante para trazer mais, para mostrar mais para o mundo quem é o Iori nessa parte humana, até mesmo longe do piano, né? Isso por meio da interpretação musical, por meio de composições. Eu já compus algumas músicas, mas nunca divulguei, mas eu pretendo, né, ter as minhas próprias músicas ali divulgadas, né, com o meu nome ali. É uma coisa que tradicional, que eu gosto bastante. Mas a minha vida pessoal, eu me considero uma pessoa chata. Eu admito que eu sou uma pessoa chata no meu cotidiano. E para me aguentar, só sendo o Eduardo. Só o Eduardo vai Só te sendo o aguentar. Eduardo para me aguentar, porque eu sou uma pessoa extremamente chata. Muita gente sabe disso, tá? Não, e pros seus Pessoal da amigos... família aí, E pros seus amigos da sua idade também deve ser, né? claro, Pros com seus certeza. amigos da sua idade você deve ser chato. Devo ser chato. Eu acho você maravilhoso. Ah, agora vai conviver comigo pra você ver. A história muda, Eu né? convivo com você no WhatsApp quase todo dia. No WhatsApp aí, né? A gente tem que estar em contato ali de conversa, né? É verdade, mas conta um pouquinho pra mim se você acha que o público brasileiro ainda valoriza o pianista. Não, Você acha que ele não valoriza? Ainda tem uma barreira cultural aí? existe uma barreira enorme, na verdade. Porque, como eu te falei, a cultura que é dada para os jovens do nosso país hoje é uma cultura o quê? De dopamina rápida. Então, os jogos, a música, a questão da educação, tudo isso que é consumido pelos jovens hoje vai pela linha contrária do que toda essa área cultural e artística. Então, é super desvalorizada a música clássica no Brasil. Super desvalorizado. Até porque muitos que se formam pensam que não é possível ganhar dinheiro. Pensam que tem que ir para fora. Por isso que eu quero ter esse papel para mim de pelo menos conseguir transformar esse meio no Brasil, de fazer com que as pessoas tenham mais contato com a música clássica, né, com o piano em si, porque é uma coisa cheia de uma riqueza cultural enorme, né? Não é algo comum que você vê por aí numa música, por exemplo, num funk que você escuta, num sertanejo, porque não deixa de ser arte, é claro, mas as pessoas precisam ter esse contato com outras coisas, né? E eu acho isso fundamental. Você acredita que isso pode mudar para o futuro? Acredito com o esforço dos artistas. Acredito com o esforço também dos Em comum, né? políticos. Esforço em comum, um Em esforço em comum. comum. Não Um pode esforço ser em um comum. esforço só de um, Claro né? que não pode ser só eu. É uma construção, né? Exatamente. São vários tijolos. Então, assim como eu tenho esse objetivo, se os artistas do Brasil se unirem, forem transmitindo essa cultura para a população, com certeza o cenário vai começar a mudar daqui a uns anos. E é claro que na política isso tem um papel fundamental também. Porque, é claro, né, o político, o interesse dele não é que a população, né, ela tenha esse contato todo com a cultura. Porque, desde sempre, isso sempre foi algo reservado para a elite, né? A música clássica sempre foi algo da elite. Então, assim como os livros, a literatura, tudo isso, tem essa barreira, né, social no nosso Brasil. Infelizmente, a desigualdade social ela é algo gigantesco. Isso não tem como discutir. É uma coisa que não é só eu na música, né? Tem que ser o fulano na política, tem que ser o outro ali no bairro que ele mora. Então, eu acredito que cada um pode fazer o seu papel na sociedade para que a gente possa transformar o ambiente. E é claro que não é imediato. Ele leva tempo e é uma construção. Mas juntos a gente consegue, né? Com certeza. É isso aí. A gente tá terminando nossa já entrevista. tá acabando. Puxa, eu acho que eu ficaria aqui mais uns 3 dias conversando com você. Sério? Eu acho que eu vou levar você pra minha casa. Vamos lá tomar um café, né? Não é? Porque é tão gostoso conversar com você, tão novo e tão maduro, né? Mas eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra você. Tem mais uma? Tenho mais Eita, uma. qual é? Hoje você faz do piano sua fonte principal de inspiração e crescimento. Esse é o seu foco. Sim. Não é isso? Com início, meio e meio, como a gente falou.
Hoje você é estrategista digital, trabalha com posicionamento de marcas, de negócios, né? Faz muito bem, inclusive. Ah, que bom. Eu nunca vi ninguém fazer tão bem quanto você, contar uma narrativa tão boa quanto você. Você é Sério? maravilhoso. Gente, tem um dedinho do Iori no meu Instagram, tá? Então, se vocês estão me Todas as acompanhando... edições, né? Exatamente. Todas Se as vocês estão edições. acompanhando aí os últimos meses do meu Instagram, o Iori tem participação especial nisso aí. Claro. Então, a minha pergunta é a seguinte: se você tem o objetivo do piano de ser um grande pianista renomado, famoso, o que será? Onde fica a sua parte do estrategista digital? Isso é um hobby, é uma renda extra? O que é isso hoje pra você? Conta pra mim. Eu acredito que junto com o Eduardo, que é meu amigo, isso é uma coisa que pode durar independente da carreira que eu escolher. Porque a amizade se tornou uma parceria e é uma coisa que a gente vai levar para sempre, né? Então acredito que até quando eu tiver já consolidado com o meu nome, eu ainda estarei fazendo estratégia digital, porque é uma coisa que une a gente, é uma coisa que... Então, eu diria que é também pelo fator da amizade, mas também por causa que é também o que me sustenta, de certa forma, né? Então, as duas coisas são principais na minha vida. Por ser um trabalho digital, não é um trabalho que vai ocupar uma carga horária muito grande do meu tempo, que eu sempre vou conseguir estar fazendo. Então, para mim, os dois conversam muito bem. Ai, que maravilhoso. Fico feliz porque eu já fiquei até preocupada, né? Eu falei, gente, daqui a Não, pouco ele vai ficar super você famoso. jamais vai perder. Eu vou perder o meu estrategista. Não Como vai. assim? Não vai. Isso você pode ter toda a tranquilidade do Ai, mundo. que bom. Eu fico mais tranquila com isso. Gente, a gente tá encerrando. Eu vou pedir pro Iori deixar aqui as redes dele para que vocês conheçam o @ dele, as redes que ele divulga, né? A parte do piano, a parte também do posicionamento. E para que vocês acompanhem o trabalho lindo que ele tem na internet. E esse vídeo vai ficar por inteiro dentro do canal do LogatoCast, né? @LogatoCast, você que tá aí. Se você quer ser o próximo empresário, o próximo empreendedor, vir aqui contar a sua história, divulgar o seu negócio, aqui tá aberto, você coloca aqui, eu quero ser o próximo entrevistado, que a gente vai entrar em contato com você, para que você seja o nosso próximo entrevistado. Eu acho que para esse ano já não tenho mais agenda, mas 2026 está aí, já começa a pensar na sua próxima estratégia. E eu quero agora me despedir do Iori, agradecer pela... Pena que acabou, né? Poxa, passou muito rápido. Nossa, parece que foi 15 minutos. Parece que foi 15 minutos, não é? Realmente. Então, eu tô muito feliz e eu quero que você deixe os seus contatos, seu @ para o pessoal poder te curtir, poder te indicar Sim. o seu trabalho, que é lindo. Meu Instagram é @ioricortez, com 2 i no final. E você pode estar acessando também o meu site, que é o www.ioricortez.com, que você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho lá também. É isso, Luana. Adorei, maravilha. Muito obrigada, viu? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!